Boa noite, meus queridos amigos e jovens brasileiros. Eu venho trazer para vocês nesta madrugada do dia 8, trazer para vocês, passar um resumo do que era o governo do PT para hoje o governo Bolsonaro. O governo, nós perdemos salário, reposição salarial, e desde que o golpe que Michel Temer deu de Dilma. Dilma também já vinha também com a cabeça meia dura. Desde quando ela pegou Michel Temer e colocou como vice, já não foi uma boa coisa. Tiraram Dilma. Michel Temer governou 2 anos e meio. E 2 anos e meio nós perdendo ganho real no salário mínimo. Eles davam aumento de R$6. Não é brincadeira, né? Daí veio agora Bolsonaro. Já está entrando para 2 anos e meio de governo Bolsonaro. Entre Michel Temer e Bolsonaro, tem 5 anos que o PT não é mais governo. Nesse período de 5 anos, nós perdemos de arroxo salarial no mínimo R$500 do salário. Mas eu vou resumir e colocar R$400. Se o salário mínimo hoje está 1.100, ele era para estar R$1.500. Repara quanto foi que os trabalhadores que ganham salário mínimo perdeu. Estamos perdendo uma média de R$400 a R$500 por mês. Eu vejo alguém que votou no Bolsonaro. Bolsonaro, a massa que votou nele foi jovem e ricos. Eu perdoo o jovem porque eles não passaram na época dos governos ditadura militar. Na época da ditadura, que os governos eram todos militares, eu cresci no governo militar. O governo militar saiu, foi em 86, parece. 86, que saiu o governo militar. Que ganhou Tancredo Neves com voto indireto. Por que indireto, Zezão? Porque nós não votou, só quem votou foi deputado e senador e delegado regional. Nem vereador, nem prefeito votava em presidente. O salário mínimo na época do governo militar, vocês que é estudiosos, seus jovens, você pesquisa aí quanto era o salário mínimo data de hoje. Era $80 o salário mínimo, era $80 no governo militar. $80 era. É por isso que Bolsonaro mandou um projeto para a Câmara e para o Senado de um salário mínimo de R$400. Porque os governos militares era assim, o salário mínimo era $80.
Para quem é bom o governo militar? É bom para os ricos. E o salário baixo, cada vez mais baixo. Eu vejo hoje uma diária de R$ 50. Está quase igual ao governo militar. E o governo militar, o salário mínimo era baseado em 1 quilo de carne. Uma diária era baseada em 1 quilo de carne. E chegou a valer 1 quilo de toicinho. Uma diária. No governo militar. Hoje eu vejo, às vezes, aí, nós que põe café, o café é R$ 8 o saco. Tem 5 anos a R$ 8. Se o governo do PT tivesse aí, o salário mínimo de R$ 1.500, o café estava no mínimo R$ 10 o saco para pegar. Eu vejo aí também as diárias, para quem trabalha aí, R$ 50. Com um salário de R$ 1.500, a diária estava no mínimo R$ 60. Agora eu pergunto, para quem está sendo bom o governo Bolsonaro? Para pobre ou para rico? Para quem está sendo bom? Se você falar para um rico que o governo Bolsonaro é ruim, ele salta lá. Não, o outro é ladrão. Ladrão por quê? Porque aumentava o salário mínimo? É por isso que eles apoiam Bolsonaro. Vocês, meus jovens, pesquisa. Vocês que estudou, pesquisa. E foi essa semana eu estava conversando com a minha irmã. Ah, mas o jovem não sabe, não. Sim, sabe. Sabe. Que quem estudou da quarta, da quinta ou oitava série, é o que mais fala dos governos militares. Considerado um dos melhores governos do Brasil, antes de Lula, foi Getúlio Vargas. Por que ele morreu? Por que tiraram ele do governo? Getúlio Vargas criou o salário mínimo baseado em litro de leite. Hoje o salário mínimo na época de Getúlio Vargas está aí no mínimo R$ 1.800, comparando em litro de leite. Ele criou o direito trabalhista, quem criou foi Getúlio Vargas. Ele criou a reforma agrária, quem criou foi Getúlio Vargas. Antes deles não tinha nada disso. O que eles fizeram com Getúlio Vargas? Abriram o impeachment em cima de Getúlio Vargas, porque estava ajudando o pobre. Getúlio Vargas colocou uma lei do nosso país que ninguém, nenhum brasileiro, podia ter mais de um alqueire e meio de terra. Portanto, que essa região aí de Porto Seguro, Teixeira de Freitas, isso era tudo terra de reforma agrária. Depois o fazendeiro o pessoal foi vendendo e foi emendando fazenda. Mas era tudo dividido em um alqueire e meio de terra. De reforma agrária. E quem distribuiu? Getúlio Vargas. O que eles fizeram com ele? O senador e deputado cassaram o mandato de Getúlio Vargas. Por quê? Porque estava ajudando o pobre. Qualquer um governo, presidente, se ousar ajudar pobre, a Câmara e o Senado querem caçar o mandato dele. Eles querem favorecer os mais ricos. Por que esse aumento exagerado na gasolina? Porque pobre tem carro e a única maneira que eles têm que fazer para pobre não rodar com o carro é aumentando o preço da gasolina. Isso é a questão que eles estão fazendo.
Gasolina hoje virou coisa de luxo, não de necessidade. De luxo para pobre não rodar. É isso que esses governos fazem. O jovem, por não entender o que era o governo civil e o governo militar, votou num governo civil, mas com cara de capitão. É isso que está acontecendo com o nosso país. Primeira coisa, o primeiro projeto de Bolsonaro foi mandar para a Câmara um projeto, mais o Guedes, né? Mais o Guedes e o seu Mourão, o salário mínimo de R$ 400. E permitiu esse aumento exagerado aí. Arroz de R$ 4,05, feijão de quase 10, carne quase 5,50, gasolina quase 7, gás quase 100 e o salário mínimo R$ 1.100. É doído, mas vai passar. É doído. E eu fico meio encantado assim, né, sem entender como muitos pastores, né, ainda apoiam Bolsonaro. Vive de oferta e de dízimo da igreja. Que caiu o dízimo e oferta, né, na tanta igreja. O pobre não vai deixar de pagar sua água, sua energia e por nome ir para a SPC para depois para ajudar a igreja. Né? Estão vendo despencando a renda da igreja. Mas mesmo assim, eles são mal. É Bolsonaro e o PT é uma quadrilha e é ladrão. Ladrão por quê? Porque ajuda pobre? Só se for. Mas Deus está no comando de tudo. E a Bíblia diz que cada nação tem o governo que merece. E se esse Bolsonaro reeleger Zezão? Porque nós merecemos esse tipo de governo. De arroxo e de maldade. Se ele reeleger, que o povo brasileiro merece. Deus fala, se vocês merecem, é isso aí, ó. Um trem ruim desse aí. De arroxo salarial e de maldade. Mas Deus está no controle de tudo. De tudo. Um beijo no coração. Que Papai do Céu abençoa cada um e nos orienta. E tira a maldade do coração desses políticos muito mal. Um beijo no coração de cada um.